Começamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, um programa com muita informação e conteúdo com credibilidade. E hoje tá mais que especial, recebemos uma visita interessantíssima de um ator talentosíssimo, humorista que alegra nossas vidas, Eduardo Butaca, que mostrou aqui todo o seu talento. São personagens que nasceram dentro de espetáculos ou de exercícios teatrais, de oficinas de teatro, de exercícios de improviso. Então eles têm essa característica bem teatral, exagerada. Então não saiam daqui, porque o Elga e Você está apenas começando. Vamos iniciar o nosso programa de hoje de uma forma deliciosa. No último dia 7 de julho, comemorou-se o Dia do Chocolate, essa guloseima que tem fãs, que conquistou os paladares de muitos por todo esse planeta. E vamos continuar no mesmo ritmo, porque no dia 10 de julho comemora-se o Dia da Pizza, essa massa com molho de tomate e vários ingredientes é amada por muitos nesse mundo inteiro. Quem não gosta de uma boa pizza? Eu amo! E chegou a hora de mandarmos aquele abraço e desejar toda a felicidade desse mundo, porque ela merece. Cate Martins, é o seu aniversário e o programa Elga e Você deseja toda a felicidade desse mundo, porque você realmente merece. Você é a luz no caminho de muita gente, principalmente da sua família. Cate, que Deus sempre te proteja e te dê muita saúde, é o que deseja a sua amiga Elga Figueiredo e o programa Elga e Você. Agora com o Elga e Você, em um bate-papo com a Cristiane Vaz, que é coordenadora de educação para o consumo do Procon e advogada também, né, Cristiane? Primeiro, foi um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Cristiane, você é advogada também, Sou né? advogada. E você está atuando numa instituição no momento como o Procon, no momento de pandemia, que é um momento que eu acredito que está ocorrendo muitos conflitos na relação de consumo, né? Como é que está essa sua realidade agora? Como é que está o mercado? Está muito complicado. Na verdade, existe, né, um desequilíbrio e em um momento em que nunca se precisou tanto ter equilíbrio, né? A relação de consumo, ela precisa ser harmônica. Então, necessariamente, as partes envolvidas nessa relação precisam dialogar. Então, o momento exige que as partes dialoguem buscando um meio do caminho para que ninguém saia dessa pandemia excessivamente prejudicado. O que acontece mais, as pessoas geralmente olham o seu lado e a sua necessidade no momento. Exatamente. Né? E hoje eu acredito que nós temos que exercitar olhando para o outro também. Né, que Com todo certeza. mundo está tendo o seu momento de prejuízo, né, independente da pessoa querer, né, Cristiane? Exatamente. No contrato de consumo, ele exige que as partes elas tenham boa fé, né? Então a gente parte desse princípio. Tanto o fornecedor quanto o consumidor, quando eles aceitaram aquele negócio, eles estavam imbuídos de um sentimento, né, de uma expectativa de se desenvolver, de se conquistar aquilo que era o objeto do contrato. Sim. Hoje, ao contrário do que a gente militava na rotina, um ou outro deixava de cumprir com a sua obrigação. E no momento, o que a gente percebe? É que ninguém deu causa. A causa, ela veio fora das partes. Hoje nós estamos falando de uma pandemia que não estava prevista em nenhum contrato.
Ninguém podia, né, dentro da teoria da previsibilidade, ninguém podia imaginar que viveríamos esse momento. Então é necessário que a gente tenha parcimônia, equilíbrio, buscar o fornecedor entender que é um momento de dificuldade, mas que ele não pode onerar excessivamente esse consumidor, uma vez que ele não prestará o serviço pactuado. Por outro lado, o consumidor, ele tentar entender também que esse fornecedor não vai conseguir prestar o serviço contratado, não é porque ele não quis, e aí a gente tem que ter opções. A primeira coisa que se pensa, não quero mais, rescindir, quero todo o meu dinheiro de volta, né? É isso aí. Quando a gente fala de contrato, a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é aquela frustração de não poder receber e vamos rescindir o contrato, não quero pagar multa, uma vez que não fui eu que dei causa, Sim. e eu quero meu dinheiro de volta. E, na verdade, o que a gente orienta é, calma. O que você contratou tinha uma data prevista, mas será que não é possível que esse serviço seja prestado numa outra data? Esse fornecedor, aí o fornecedor também tem que ter essa capacidade de se reinventar e criar alternativas. A rescisão ela é possível e ela vai acontecer, mas ela não é a única alternativa. É importante que o fornecedor ele apresente alternativas de resolução para o consumidor. Eu entendi. Quais são as medidas que vocês têm adotados nesse momento, principalmente em alguns segmentos? Por exemplo, no segmento de eventos, tem uma medida provisória que respalda os produtores de eventos, né? Na não necessidade imediata de devolução, em caso de cancelamento do evento tem um prazo. Sim. E os outros segmentos também, como é que está funcionando? A medida provisória, ela veio para tentar minimizar os prejuízos imediatos, né, das empresas de eventos e fez a previsão de que essa empresa, em caso de ressarcimento dos valores, ela tenha 12 meses. Né? Um prazo confortável, né? Mas tendo essa expectativa que logo essa pandemia cesse, né? Exatamente, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, do contrato de turismo. Contratei um pacote de viagens, mas esse pacote de viagens, ele continha hotel, ele continha aéreo, né? Sim. Mas eu não vou poder fazer essa viagem agora. Que é questão de datas, né? Exatamente, mas será inviável. que no ano que vem eu não posso fazer essa viagem? Então, são as alternativas que eu acho que a empresa precisa estar preparada. Porque esse consumidor, ele não vai viajar só agora. Esse consumidor, é importante fidelizar. Então, as empresas precisam estar atentas a isso. Quando ela apresenta alternativas, né? Olha, eu dou um plus, você vai se hospedar no hotel mais luxuoso, no hotel melhor, em outra data, né? Sem pagar, sem ter ônus, né? Nenhum ônus a mais. Sim. Então, eu acho que a partir daí, o consumidor, ele vai falar, não, esse fornecedor, ele, embora ele tenha tido problemas, mas ele se esforçou para me manter, né, na cartela de cliente deles. E Com aí, certeza. então, por isso que nós orientamos. O primeiro passo é conversar. E aí você abre o leque de possibilidades. Quais são as possibilidades? Esse serviço, de fato, não poderá ser mais prestado. Então, vamos dialogar. Como que esse fornecedor, ele poderá te ressarcir? Ele precisa desses 12 meses? Às vezes ele não precisa. Às vezes ele consegue fazer isso em menos tempo. Esse fornecedor, ele precisou despender ele teve alguma despesa para cumprir o seu contrato? Porque isso também tem que ser considerado. Às vezes o consumidor, muito embora ele não queira pagar multa, ele não vai pagar multa, mas nós não podemos desconsiderar que o fornecedor já pode ter tido despesas para cumprir com o contrato dele. Que é o que acontece muito. Exatamente, esse contrato ele pode não ter sido 100% cumprido, mas parcialmente ele já foi. Então, é importante que se analise caso a caso. Nunca vivemos um momento em que não dá para analisar, por exemplo, as mensalidades escolares, contratos escolares, não dá para analisar e passar uma régua e colocar todo mundo num pacote.
é importante que se analise caso a caso. As escolas, né, escolas particulares, né, estão aí muitas dando aula por videoconferência. Sim. E isso aí tem gerado um atrito muito grande com os pais. Sim. Né, que eles não entendem que está sendo prestado serviço. Exatamente. Como é que está essa relação? A relação dos contratos escolares hoje tem sido talvez a relação mais difícil. Porque, primeiro, existe uma frustração por parte dos pais, né, de estar recebendo esse serviço que ele entende que não é a contento. Por outro lado, existe a escola que não estava preparada para fazer essas aulas virtuais, então nós temos que pensar que a escola não tem contrato de professores, tem contrato de manutenção. Que ela tem que manter e também, ela, né? para conseguir manter esse serviço, inclusive virtual, ela precisou fazer investimentos que também não foram previstos. Inicialmente, quando esse contrato ele foi assinado, essa escola, ela não imaginou que ela precisaria ter câmeras, que ela ia precisar ter estúdio. Isso não pode ser ignorado. Por isso que é necessário que se haja uma conversa. Então, qualquer legislação, qualquer decisão linear, ela poderá ser injusta com alguém, com alguma das partes. O ideal é que a escola apresente a planilha de custos. O PROCON ainda está aguardando a manifestação do Conselho Estadual de Educação, que ainda não se manifestou. Você pode perceber que o PROCON ele tem mais observado até o momento e tem incentivado as partes a tentarem compor, porque o Conselho Estadual de Educação não se manifestou ainda sobre a carga horária, sobre o plano de educação. Porque só depois disso é que nós vamos saber, essa escola, ela vai ter condições de cumprir com um contrato que ela firmou com os pais? Porque o simples fato de ter mudado a modalidade pactuada, que era de presencial para virtual, isso já está autorizado pelo Ministério da Educação. Então, teoricamente, nós temos um contrato que ele é válido e está vigente. Então, necessário que se tenha parcimônia. Às vezes a gente ouve falar que tem muitos pais que estão conseguindo liminares, né, na justiça para suspender esse pagamento. Isso aí procede? Então, eu não sei te dizer como que está essa discussão em âmbito judicial. A nossa orientação é que o consumidor não judicialize nada agora. Tente porque administrativamente, né? Administrativamente, porque primeiro, ele tem um contrato que está em vigência e que essa empresa contratada, no caso a escola, ela tem um prazo para executar esse contrato. Então, embora a gente pague a mensalidade por 12 meses, existe uma confusão. Os consumidores, eles precisam entender que quando eles contratam uma escola, uma universidade, existe um valor global naquele contrato. Então, a minha filha está no 5º ano e eu vou pagar X. A escola me permite, ali na nossa pactuação, que eu pague em 12 vezes. É por isso que eu pago julho, é por isso que eu pago dezembro, porque eu parcelei o valor daquele contrato. O valor total do serviço. Exatamente. Então, não é porque que as pessoas não olham dessa forma. As pessoas acham que estão pagando por mês, entendeu? E não é igual a academia. Sim. Na regra, né? A academia você paga mensal e no dia que você não quer mais, parou, pronto. Exceto algumas academias que tem aquele plano anual, trimestral, mas na regra você paga a mensalidade mês a mês. Sim. Serviço educacional não é assim. Então eu tenho um contrato de 12 meses, né, a vigência, e essa empresa ela tem 12 meses para me prestar esse serviço. Então eu preciso ter calma. Um outro ponto. Se eu vou lá e tiro o meu filho da escola particular, eu não vou poder deixar meu filho fora da escola. Porque existe, né, obrigação, é obrigatório. Exatamente. Essa é uma parte que eu quero saber que como é que está funcionando, porque eu já ouvi muitas pessoas falando que vão tirar. Algumas pessoas do meu círculo de amigos já me fizeram esse questionamento. Eu acho que não compensa, eu já estou dando esse ano como perdido. Tudo bem. Eu consigo compreender que a sua frustração,
né, desse ano como perdido. Porém, o seu filho está em idade escolar e ele não pode ficar fora da escola. Isso é obrigatório. Então, necessariamente você terá que matriculá-lo em algum lugar. Eu quero saber como é que funciona essa questão, mas eu quero que você aguarde só um pouquinho que a gente já volta, é logo após os comerciais. E voltamos agora, estamos aqui nesse bate-papo muito informativo com a Cristiane Vaz, do Procon. E olha, Cristiane, nós paramos aqui numa situação que é da questão assim escolar, que está sendo muito, está havendo muitos conflitos, né, nessa Sim. relação. E a questão do filho não poder ficar fora da escola. Como é que está funcionando isso? Como nós temos, né, uma lei de diretrizes, como nós temos no Brasil uma determinação de que as crianças acima de 7 anos precisam estar matriculadas, hoje eu não posso simplesmente concluir que o ano está perdido e tirar o meu filho da escola. Ele necessariamente tem que estar matriculado, ainda que na rede pública. Nós não tivemos nenhuma decisão a nível de governo federal, estadual, de que o ano letivo se encerrou. Então, enquanto nós estivermos com o ano letivo transcorrendo, essa criança necessariamente precisa estar matriculada. E os pais podem ser penalizados em razão... Essa retirada, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Com relação às insatisfações que podem estar acontecendo em razão das aulas virtuais. O que é necessário? A gente precisa aprender a conversar. Então, eu estou insatisfeita? A primeira coisa, eu preciso ter empatia. Não sou só eu que estou na pandemia. A escola também está, aquela professora que tem se esforçado, porque não deve ser fácil, né? Você está numa sala com 40 alunos e ali você dialoga, ali ele ergue a mãozinha e tira a dúvida. Você muda toda a sistemática, E aí né? você está de outra forma tentando adivinhar as dúvidas que os seus alunos podem vir a ter para tentar responder ali sem que ninguém te questione. Então os nossos professores também estão vivenciando uma nova realidade. Mas saindo do campo da empatia, nós vamos para a satisfação de conteúdo. Sinto que o conteúdo ele está insuficiente. Eu devo entrar em contato com a escola, mandar um e-mail, preferencialmente que tudo seja por escrito. Vou entrar em contato com a coordenadora pedagógica, vou relatar a minha insatisfação. Às vezes a insatisfação não é só minha. Às vezes outros pais vão sugerir, a gente tem que aprender a não apresentar só problemas. Olha, eu tenho uma sugestão, meu filho aprende mais desta forma. Problema e solução, né? Exatamente. E aí ali, agora, o que é importante? Cheguei na escola, conversei, dialoguei, e a escola falou, olha, Cristiane, eu percebo que, né, tá todo mundo com dificuldades, a Cristiane perdeu o emprego, a Cristiane teve o salário reduzido. Aí vamos olhar para o lado dos pais, que nós também estamos vivenciando uma situação de pais que estão no home office, com salário reduzido, ou perderam o seu emprego. Sem condições mesmo. Então, Cristiane, eu consigo te dar um desconto, consigo melhorar para mim e para você. É isso que a gente precisa nesse momento. Tipo, tentar deixar continuar a roda girando, né? Exatamente. Nós precisamos entender que nós vamos superar, nós vamos passar por essa tempestade e lá no final, o ideal é que todos nós estejamos vivos, bem e inteiros. Então, quanto menos empresas quebrarem, né, quanto menos empresas decretarem uma falência, melhor para todo mundo. Por quê? Porque ela vai estar ali empregando pessoas, gente, né? Ajudando aí a continuidade do setor comercial. Então, nós precisamos ter empatia e nós precisamos nos sentir responsáveis
por todos, né? Isso é verdade. Hoje, quando a gente usa máscara, é bem essa relação que a gente precisa. Às vezes eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em você. Eu uso máscara para me proteger e eu uso máscara para te proteger. Certeza. Né? Então, a gente precisa esse ressignificar. Isso tem, assim, que ser ressaltado, né? Sim. Esse sentimento de a gente começar a não só olhar para os seus problemas, mas olhar que todo mundo está aí numa situação de adversidade. Nós complicada. precisamos entender que não existe mais voltar ao normal. Nós precisamos estar prontos para um novo normal. Isso não significa que será ruim. Sim. Né? Um novo normal, ele significa que aquilo que nós tínhamos, nós não teremos mais, mas não significa que é para pior. Né? Nós precisamos ter essa esperança, essa expectativa de que todas essas dificuldades nos fará pessoas melhores. E como a gente consegue atingir isso? Ser melhor, quando a gente consegue manter um padrão de relacionamento, um padrão de normalidade, um padrão de respeito. Eu não posso só não querer sair prejudicada. Eu preciso entender, a cada prejuízo que eventualmente eu venha a ter, olhar ao meu redor e perceber que eu não sou a única e que existem pessoas numa situação muito pior. Com certeza. Mas ter alguém de uma instituição como o PROCON, eu acredito que não só você, como todos que estão lá atuando diariamente, estão com esse pensamento, aplicando isso e passando isso para as pessoas, vai realmente harmonizar essas relações, né? Porque, infelizmente, as pessoas costumam olhar mesmo para o seu próprio problema. Com certeza. E teve algum aumento de procura? Na verdade, a gente tem tido muitas indagações, né? Com relação aos contratos, as relações educacionais, passagens aéreas, muitos consumidores que tiveram o seu voo cancelado, não foi nem o consumidor que pediu cancelamento, a própria empresa aérea, principalmente internacional, porque a gente sabe que essa realidade da pandemia, ela não é local, né? Ela é internacional. Todo. Então, o que a gente continua insistindo? Não é que o consumidor não tem direitos, mas ele precisa tentar, minimamente tentar, encontrar um ponto de equilíbrio, aonde tanto o consumidor quanto o fornecedor, ele consigam manter aquele contrato ou ajustá-lo de uma forma que seja favorável para os dois. Com certeza. Existe algum informativo, algum veículo de comunicação do PROCON, que as pessoas possam buscar mais essas informações? Nós temos o nosso site, que é o procon.mt.gov.br, e nós temos o telefone 151, que o consumidor ele pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas. E uma última dica é que, havendo um diálogo, havendo um ponto de equilíbrio, que eles consigam ajustar, coloquem isso por escrito. Hoje em dia você falou N vezes aqui, colocar as coisas no papel. Exatamente, colocar no papel. Isso aí ampara no futuro? Com certeza, quando as coisas se normalizarem, né? Quando for sentar realmente para discutir essa relação. Se eventualmente, né, nós entramos num acordo, e isso é válido, o nosso acordo ele é válido, e é por isso que ele precisa estar por escrito. E se lá na frente, né, qualquer das partes, fornecedor ou consumidor, quiser questionar, quiser consultar, ter certeza de que foi exatamente aquilo que foi avançado, é importante ter por escrito. Então, todas as relações elas precisam ser dialogadas, mas chegando-se a um ponto de equilíbrio, redige, escreve. O PROCON ele é um órgão conciliador. Sim. A princípio, o que nós tentamos é conciliar. Não sendo possível, aí nós fazemos a análise técnica, no caso dos processos administrativos, né? Nos processos administrativos, o consumidor ele reclama, existe essa primeira etapa na tentativa de conciliar, de entrar num acordo. Não sendo possível, nós faremos a análise técnica. Aí é reclamação e lei. Se a reclamação está em desacordo com a lei, a gente multa.
e aí esse fornecedor ele é sancionado por Então, tem uma descumprimento da sanção lei. através do PROCON, não é só judicial, então, que viria a Não, sanção. existe uma sanção e uma é a multa, sanção no caso. que é a multa, que não é pouco. Então, isso é importante considerar. A multa do PROCON, ela não é pequena, ela é uma multa pesada, porque ela avalia tanto o caráter educativo daquela medida, quanto o caráter sancionatório mesmo, né, de penalização. Então, as empresas precisam sim cumprir com a legislação consumerista. Sim. Essas relações do consumo, elas vêm numa evolução muito grande, né? Há um tempo atrás, nós tínhamos um desequilíbrio em relação a fornecedor e consumidor. Total. Que foi melhorando com o tempo. Com o passar, eu certeza. acho que teve uma militância aí, Sim. uma bandeira do direito do consumidor, né? E A- isso aí virou uma realidade já, né, Cristiane? Sim, na verdade, historicamente, o consumidor, há mais de 30 anos, antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, como que funcionava? Eu comprava uma geladeira, podia ser aquela marca mais famosa, que era para durar a vida toda. Mas se eventualmente essa geladeira apresentasse um problema, eu não tinha uma legislação específica que me socorresse. Não havia garantia. Essa garantia o fornecedor dava se quisesse. Sim. E aí, quando a gente vem com o CDC, né, em 90, o Código de Defesa do Consumidor, ele vem como uma legislação e é uma das mais avançadas do mundo até hoje. O brasileiro, ele precisa dar valor ao que ele tem. E essa legislação é uma legislação que ela permanece atual, muito embora mais de 30 anos, mas nós estamos falando de uma legislação que veio e te reconhece como um cidadão vulnerável naquela relação. Naquela relação, o CDC ele diz, olha, o consumidor, ele precisa de proteção. Mas olha, essa proteção ela não é total, ele precisa ter razão. Não é só. Então, aquela história de que o consumidor sempre tem razão, isso não é real, entendeu? Isso não é real. Eu acho que foi um momento de adaptação, né? E aí é quando eu digo que ela protege o fornecedor também. Porque aquele consumidor que não tem razão, ele não tem amparo. Não adianta ele espernear. Sim. Então, é o seguinte, você tem razão até um ponto. Partiu daquele ponto, a razão está com o fornecedor. Então, eu acho que é uma legislação que ela realmente ela é diferenciada. Porque muito embora aparentemente ela proteja o consumidor, porque o entende como vulnerável, mas quando o fornecedor que cumpre a regra direitinho, ele é o mais beneficiado. Sim. Ele é o mais beneficiado porque o consumidor que não tem razão, ele não prospera. Esse mito que é o consumidor sempre tem razão foi uma questão de equilíbrio. Aí, porque as relações era terra de ninguém antes, né? Exatamente. E agora, já podemos dizer que já está numa situação, as pessoas se educaram, né? Podemos dizer assim. As pessoas, de modo geral, elas passaram a ter acesso, porque eu digo que é uma legislação fácil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles são contemporâneos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que todo mundo conhece. Não é? Todo mundo conhece. Então, assim, o consumidor está ali na fila. Presente no nosso dia a dia, né? Porque o tempo todo você exercita você isso. está ali na fila do supermercado. Como eu já ia falar, nós acordamos sendo consumidores. Exatamente. Né? Ligou a água lá para escovar seus dentes. Total. Então, você consome o tempo inteiro. E o tempo todo, quando você vê, porque ela não é complexa, então você está ali no seu dia a dia e você vê alguma coisa que você sabe que saiu ali do... Sim. Você acende a luzinha, você fala, olha, isso aqui tá me parecendo errado. Não tá Esse certo. produto tava com um preço lá e aqui no caixa tá outro. Sim. Não é? O consumidor, ele E sabe. é bom que hoje já é automático, né? As pessoas já, Exatamente. não, tá errado e vamos mas rever isso aí. é o papel da imprensa, que eu acho que é fundamental. O PROCON, a gente desenvolve essas ações de conscientização, de educação, mas é uma legislação que popularizou. Sim. E isso é fantástico. Porque É as uma evolução, pessoas... né? É fantástico você saber que você tem direitos e você Tem que poder ser respeitado. exercê-los. Exatamente.
Cristiane, olha, é assunto para mais 2 horas. A gente fica aqui, né, falando sobre direito do consumidor, porque, como eu falei, nós consumimos o tempo inteiro. Então, já está estendido o convite para você retornar mais uma vez. Né? Vamos aguardar aí esse avanço também, né? Ver o que vai acontecer no futuro aí dessa pandemia. E aí a gente marca mais uma vez para você vir aqui elucidar essas questões para a gente. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi todo meu, estou à disposição. Me chama que eu venho. Obrigada. Por nada. E voltamos, e o Elga de hoje está assim sensacional, que estamos recebendo uma pessoa fantástica, que é Eduardo Butaca. Quem não conhece, senta aí que vale a pena conhecer, gente. Eduardo, olha, muitíssimo obrigada, é um prazer imenso estar te recebendo aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Elga, a equipe aqui do programa, você é de casa, obrigado por me receber e oportunizar esse bate-papo aqui, que eu acho que vai ser muito gostoso. Eu virei sua fã, eu fiquei assistindo, quem me apresentou foi um parceirão seu, que foi o Thiago Mourão. E aí eu fui dar uma olhada no trabalho do Eduardo e realmente você é sensacional, é um talento. E eu gostaria muito de conhecer a sua história, que você contar a sua trajetória, como é que despertou isso em você? Ah, que ótimo. A minha trajetória do Thiago, ela se confunde muito, porque a gente já está há mais de 10 anos dividindo palco juntos, fazendo projetos para o audiovisual. Hoje nós somos sócios assim, dos nossos espetáculos, né? Mas eu comecei por um outro caminho que o Thiago, né? Eu comecei na escola técnica no ano de 2003. Eu passei pela escola técnica também. Sabia que tinha mais alguma coisa aí. Eu falo que escola técnica é meio maçonaria. Você bate o olho pra pessoa e fala assim, você estudou na escola técnica, né? É uma irmandade. Maravilhosa, é maravilhosa, né? Então, pra mim foi um divisor de águas estudar lá, porque foi o meu primeiro contato com o teatro da forma mais profissional, mais profissionalizante. Eu fui aluno do professor Gilberto Nasser. Maravilhoso, grande Gilberto. Um abraço, Gilberto, fantástico. Abraço, Gil. E lá dentro da disciplina de artes, você estudou lá, você sabe, a gente podia escolher a modalidade. Então tinha teoria musical, banda, teatro, artes plásticas. Coral. Coral. Eu fiz coral. Ah, tá escondendo ouro aí. Aí eu primeiro optei por artes plásticas, depois eu mudei de habilitação e fui para teatro. A convite de um amigo que falou, não, vai me ajudar, e até o grande festival da escola, que era o Fest Anima. É verdade. E envolvia e mobilizava a escola toda. Ele falou, não, entra pelo menos para me ajudar. Se você não estudar, não mudar de habilitação, você não pode se inscrever no festival para me ajudar. Aí eu mudei por conta dele. Nossa. Aí eu vi a enrascada que eu tinha entrado, porque dava uma trabalheira e Gilberto era super severo, exigente, queria um padrão de qualidade. Eu falei, gente, mas eu só achei que a gente só ia brincar. Eu sei que tudo tão sério, né? Tudo. Ali eu comecei a perceber que o humor é uma coisa muito séria. Verdade. Ele é sério desde a disciplina que você precisa ter nos ensaios, em escrever, com o próprio assunto com que você vai fazer piada. Né? Você não pode fazer piada sobre tudo. Tem a liberdade de expressão sim, mas a gente tem que responder pelo que a gente fala também, não é? Isso é verdade. Então, ali eu comecei a perceber, claro que ninguém nasce desconstruído, né? Já fiz muita piada que hoje eu não faria. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas eu comecei ali. E de lá pra cá eu nunca mais parei. No festival que eu participei com o espetáculo Alienada era uma comédia. Nós ganhamos o prêmio de melhor espetáculo do júri popular, nós fomos os azarões do festival, assim. Primeiro espetáculo, primeiro festival, já ganhamos o prêmio, a nota que o público dá. Nossa. E nós concorremos a outras categorias técnicas, mas nós perdemos todas, só ganhamos júri popular, só não, né? Primeiro o principal. E ali, eu percebi que eu queria falar com o público, eu queria fazer espetáculo pro povo, sabe? Eu queria cada vez mais entender, me conectar. Então, eu de lá para cá estreiei outros espetáculos, aí eu conheci o Thiago na faculdade, me formei em comunicação, e aí eu
convidei o Thiago para substituir um ator nesse mesmo espetáculo. E ele entrou, de lá para cá a gente escreveu juntos e atuou em Segredos do Liquidificador. Nós fizemos o Cavalo Transparente, As Bruxas de Oz, que são musicais. Nós fizemos... eu dirigi ele em Histórias de Pescador. Ele me dirigiu em Se Perguntarem Não Fui Eu, que é o solo que eu faço. Thiago, para mim, assim, além de ser um amigo, um irmão, eu admiro muito ele como artista e eu me sinto muita vontade quando eu tô com ele em cena ou com algum projeto, porque é só olhar assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Né? Existe. Tipo, pessoas que vocês conseguem ter uma sintonia que entende só no olhar e as coisas fluem melhor, né? Sim, assim como colegas de cena, como próprios diretores, assim, eu já fui dirigido por diretores que eu não fiquei nem um pouco à vontade, não era nem culpa dele, ele não estava fazendo nada demais, é só de eu não conseguir, parece que eu não conseguia dar o meu melhor porque eu me sentia travado. E já tem diretores assim que quando eu vou trabalhar em comerciais e tal, que eu deito e rolo, eu me sinto tão aí eu gosto mais do resultado. Porque Sente à vontade. E acontece bastante isso, porque quando nós começamos a ver de perto o seu talento, a gente acredita que para você é tudo tão fácil, né? Eu assisti vários vídeos e eu quero apresentar aqui vários vídeos seus. E eu falei, nossa, parece que é uma naturalidade, algo... A gente quase acredita que você é assim, sabe, o tempo todo. Fim do ano chegou e a casa estão pensando como eu vou passar a virada do ano. Ai, que look usar. Ai, não sei o que eu fiz, não sei onde eu vou. Olá! Hello, olá, salam aleikum. Ai, é foda ser poliglota. É claro que a diva amor não ia poder virar o ano sem deixar com vocês os conselhos. Então vamos lá? Anota aí. Look pro Réveillon. Que tal você tirar aquele caráter que tá escondido lá no fundo do seu armário, hein? Que você não usa faz tempo. O que você acha de passar o ano todo com caráter? Aí vira seu guarda-roupa, sabe? Seus baús. E tira aquela confiança, aquela autoestima que o seu ex levou embora. O que você acha? Cai tão bem nesse corpo. Porque combina com qualquer corpo, não é? Porque o que importa é o seu corpo, né? Porque é o único que você tem. Então conforme-se. O que mais que você pode estar usando? Compaixão. O que você acha? Compaixão e empatia. Uma sombra assim, repleta de compaixão para você poder olhar pro outro com mais empatia. Beijos de luz. Eu passo por isso constantemente das pessoas quererem que me encontrem no supermercado e fala pra mim, faz a voz da Penélope. e é claro que as personagens têm muito de mim, né? E eu tenho muito delas também. Às vezes eu tô conversando com amigos, aí eu falo de algum jeito assim, mas é uma beleza. Nossa, você falou igual a professora Geisa. Eu falo, porque eu sou eu. É um pouco de você se doa um pouquinho, né? A gente se doa, a gente empresta dos outros, a gente rouba sem avisar. Tem muita gente que me inspirou que nem sabe. É verdade. Mas o seguinte, nós estamos num momento que ninguém imaginou que iríamos nos encontrar numa pandemia que mudou aí a vida de muitos. Eu sei que vocês tiveram uma migração para o digital que, conseguiram dar sequência, né? Que a gente tem o prazer de assistir vocês no Instagram, no YouTube, no Facebook, que são plataformas que dão essa proximidade. Porém, como eu te falei há um tempinho, vocês vivem da aglomeração, do show, do espetáculo. Como é que tá isso para você agora? Olha, a gente ainda está nesse processo, é tudo muito novo e as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Esse processo, como você falou, é da migração de uma plataforma, né, que é a do teatro para o digital. Ele já vinha acontecendo, já era um fenômeno que já vinha ocorrendo, mas a pandemia acelerou de uma forma que nem todo artista conseguiu acompanhar, ou está conseguindo. Então, assim, muito artista tá tendo que se adaptar a duras penas e muitos estão, assim, se impacta na economia do artista. O artista de rua que vive do seu trabalho, está passando necessidade. Tá um setor judiado, né? O setor de entretenimento, de arte, de eventos, assim, ele é o mais prejudicado. Sim. E é um setor que movimenta bilhões da economia. Então, a gente tem que também levantar esses números para a gente legitimar o nosso trabalho. E eu e o Thiago, nós já havíamos percebido
essa migração. Os serviços de streaming, né? Você vê YouTube, Netflix. Sim. O tempo ficou muito precioso. Demais. E o teatro, ele não é um produto simplesmente, ou ele também não é um serviço, ele é um contrato. Ele é um contrato onde eu troco o seu tempo, sabe? Pelo meu. Eu marco um horário, você tem que chegar naquele horário, a sessão vai começar, eu não te espero. A gente está ali em comunhão, então é um evento social, é uma aglomeração. É uma aglomeração. O teatro a gente costuma dizer que é a arte do agora, é o presencial. E acabou a peça, todo mundo vai embora. E o streaming não, você começa a assistir um filme, você cansou, você pausa, você vai fazer sua comida, você volta, você continua. Então essa é a grande, como eu diria assim, essa é a grande sacada ou até vantagem que ele tem perante o teatro. Porém, o teatro tem uma coisa que nenhum serviço desse vai substituir, que é a experiência. É verdade. Experiência. Você está ali... É único, né? Não, é único. É único. Ele nunca se repete. Você pode assistir a mesma peça 10 vezes. Ela é diferente. O que aconteceu, aconteceu ali daquele jeito, naquele momento. Sim. Isso é verdade mesmo. É uma experiência única o teatro. Eu e o Thiago já havíamos sentido assim há um tempo atrás falta de ter presença digital, porque as pessoas iam assistir nosso espetáculo e elas falavam assim: eu procurei vocês, eu não achei nada de vocês, nenhum vídeo, eu queria mostrar para fulano. A gente falou: Thiago, a gente precisa começar a trabalhar mais a gente nas redes. Então perceba, depois houve um processo inverso. A gente começou a perceber que se antes as pessoas iam nos assistir, depois procuravam nosso conteúdo na internet, agora é o contrário, elas veem a gente na internet, depois elas vão assistir a gente no teatro. Ai, vamos assistir a peça daquele menino que tem aqueles vídeos da professora. Ai, vamos assistir aquele do Ailon, do menino do Big Lar. Então, assim, os hábitos de consumo, eles mudam e a gente tem que acompanhar. E é um reforço também, né? Você ganha braços para atingir mais pessoas, né? Sim, sim. E é isso que acontece com o digital agora. Exatamente. Mas eu queria falar um pouquinho de cada um dos seus personagens. Eu já estou apaixonada por muitos, tenho certeza que vocês também vão ficar, mas é daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta. Tô aqui de madrugada pensando que eu não consigo dormir. Culpar o Pedro que arrumaram hoje na escola. Tudo isso porque a lindeza, a belezura, resolveu pegar a tesourinha e cortar o cabelo das outras lindezas. Resolveu fazer a jaça, Celso Camura na sala de aula. Aí o que fez? O pai e mãe vieram matando a professora na escola. Falou que a culpa é minha, porque eu tenho que ficar olhando o que elas estavam fazendo com a tesoura. Agora eu tô lá passando atividade, passando as coisas pedagógicas pra pessoa aprender. A outra tá fazendo o quê lá? Salão de beleza com as coleguinhas. Cortou o cabelo, cortou a franja das bonitas. Ficou tudo parecendo um monte de potira, um monte de crococá. Agora eu vou cuidar de cabelo dos outros. Eu tô cuidando nem do meu cabelo, olha isso aqui. Tá tão seco que eu olho meu cabelo e me dá sede. Eu tenho que ficar olhando o cabelo das belezas. Você manda um recadinho na agenda pro pai e pra mãe, pra falar que o aluno não tá aprendendo, que tá com dificuldade de aprendizagem. Não vem na escola. Finge que não viu, que não leu, mas se cortou o cabelo, aí aparece. Aí vem tudo, gosta. Ai, diz que a mãe falou pra mim, ai, porque ela vai ser daminha de honra no casamento. O problema é seu, que vai ser lindeza. E voltamos com esse papo maravilhoso. Eu também estou amando com ele, Eduardo Butaca, super ator, um talento. Eduardo, antes de nós chamarmos um comercial, eu perguntei para você sobre seus personagens, que são assim, fantástico. Você começa a assistir, você não quer parar. Conta um pouquinho da criação, de como que eles foram construídos, o que tá vindo pela frente. Todos os meus personagens, aliás, 99% deles nasceram no teatro. Então, são personagens que nasceram dentro de espetáculos ou de exercícios teatrais, de oficinas de teatro, de exercícios de improviso. Então, eles têm essa característica bem teatral, exagerada. A minha escola de humor é baseada na caricatura, no exagero. Então, eu tento trabalhar assuntos reais, mas de uma forma exagerada, como se fosse uma charge, uma caricatura, onde eu exagero a boca, o nariz, o jeito de falar. Essa é a minha forma de fazer. E eu tento deixar
o mais absurdamente real. É isso que chama a atenção, de Isso. você conseguir extrair detalhes, assim, de pessoas, de comportamento, que você fala, eu pensava assim o tempo todo, eu não acredito que ele pensou nisso. E eu tento pensar na questão do... É um exagero, mas ao mesmo tempo é muito real, assim, eu tento fazer dessa forma. E elas nascem do teatro, mas a partir de observação, eu sou muito observador, e de inquietações. Então, por exemplo, eu tenho uma socialite que eu faço, que ela nasce dessa necessidade minha de satirizar uma classe social dominante que muitas vezes não enxerga o outro com a empatia que deveria. Como que é o nome dela? Ela se chama Liege. Liege, olha só, as lieges, né, que se As identifiquem. Lieges. Então ela é totalmente arrogante, ela é soberba, só que ao mesmo tempo ela é totalmente mesquinha. Ela não... todas as sociedades são assim? Não. Ela é um recorte, né? O teatro, a gente faz esse recorte, ela é uma caricatura desse tipo de pessoa, não necessariamente de alguém A gente específico. nunca generaliza, né? Não. Toda generalização é burra, né? Como já disseram. Tô constrangidíssima. Nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Vocês acreditam que eu fui no salão retocar minha raiz? Chegando lá, o meu cartão diz que não passou. E essas pessoas que trabalham nesses lugares, o cartão da gente não passa uma vezinha só e ela já olha como se a gente fosse um marginal, como se a gente fosse apanhar alguma coisa e sair correndo. E eu tive que chamar a Em. Em é empregada lá de casa. É que ela só trabalha em casa há 10 anos, eu ainda não sei o nome dela. Então eu falo, Em, vem cá, passa aqui no seu cartão. Aí Em pediu pra parcelar, olha, um vexame só. E eu fiquei desconfiada depois. Como é que Em, com o salário que eu pago pra ela, conseguiu passar no cartão esse cabelo caríssimo? Será que Em anda apanhando as coisas lá de casa? Vai chorar! Aí tem a professora Geisa. Que é maravilhosa. Eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Eu amei as suas aulas. Que legal. E como é que é? É EAD? Como é que tá lá? Estresse à distância. Estresse à distância. Vamos entrando aqui, professora Geisa, que a aula vai começar, nossa EAD. Vamos lá, quem que já entrou aí? Cadê as belezas? Todo mundo já tá aí? Faltou sempre uma ou outra Gisele, né, que ficou aí desfilando, perdeu o horário. Né, nós vamos começar. É aula dada, viu? É aula dada, tá? Hoje a gente vai falar sobre poesia, né? Vamos lá, então. Vocês fizeram as poesias que eu pedi pra vocês? Eu fiz, professor, eu fiz, professor, eu fiz. Alguém além dele? Deixa eu, professora, deixa eu. Quem pedir não vai. Pediu não vai apresentar, tá? Vai pro fim da fila, cara. Vai ser o último, tá? Tô sem tempo agora, ficar escutando. Tá achando o quê? A gente chega com vontade de dar aula. Eu liguei essa câmera com vontade, eu tava com vontade. Vou perder a vontade quando eu começo com vocês. Coisa! Nossa, como é que você teve essa ideia? Então, a professora Geisa nasce da minha observação, do meu histórico escolar, observar as professoras. Muitas vezes eu era o aluno danado também, mas ao mesmo tempo, mas eu já fui professor, eu sou professor de teatro, eu já dei aula para criança, para 5º ano, para 6º ano, sou professor de arte. E assim, aí eu pude ver os dois lados da moeda. Como aluno, de enxergar aquela pessoa, aquela professora que você tem uma relação de amor e ódio com ela, porque a gente ama as professoras, mas às vezes elas são insuportáveis de chata. É verdade. Às vezes elas não te deixam fazer nada, elas gritam. E depois, como professor, observando o outro lado, outro ângulo, outro ponto de vista, e vendo os meus colegas, eu comecei a perceber que eu quis falar disso, de falar sobre... Ela é uma caricatura da educação no nosso país. O quanto a educação ela é tratada com uma certa irrelevância, o quanto o profissional da educação ele é desvalorizado e o quanto esse profissional vive no limite. Ela está sempre no limite da paciência. É verdade. Só que ao mesmo tempo ela tem que ter um decoro, porque nenhum profissional, nem políticos, tem que ter tanto decoro quanto um professor, porque qualquer coisinha que ele disser,
ele vai ser usado contra ele no Contra tribunal. ele, é verdade. Né? Ele não pode. Então, por isso que ela fica segurando uma fúria toda vez. Ela fala assim, sua beleza, lindo que você é. Ela não pode xingar, então ela chama de lindo, de beleza, gracinha, linda, uma maravilha. Então, assim, é a forma que ela tem de extravasar isso. Então, e a Penélope nasce do meu alter ego, de querer ser... de ver o lado melhor da vida, de ser lindo, espalhafatosa, de poder falar o que eu quero. Quando eu tô de Penélope, eu falo o que eu quiser. Você é um homem, uma mulher chicote? É aquele homem que o outro quer, ela não quer. Ele quer, ela não quer. Ele quer, ela não quer. Aí ele não quer mais, aí ela quer. Você é esse tipo de pessoa? Cuidado, tá? Não vai demorar muito pra perceber que você gosta da pessoa, que você tá afim, você quer tentar alguma coisa com a pessoa, tá? Porque ninguém é palhaço de ninguém, não. A pessoa cansa. Aquela pessoa que tá sempre no seu pé, tá? E você fica assim, ai, Mr. Right Now waiting for Mr. Better. Ela tá com você, mas ela tá de olho em alguém que vai surgir melhor. Então, tipo, ai, fica com você aqui, vamos ver se tem alguém melhor, tem alguém melhor. Ah, um melhor, tchau. Não faz isso. Para de ser mau caráter. Para de ser essa pessoa horrível. Sabe aquela pessoa que fica terminando com o namorado? Ai, cansei hoje. Ai, hoje eu tô cansada, vou terminar com você, tá? Depois a gente volta. Ai, hoje eu tô de boa, vamos voltar? Ai, volta. Ai, cansei, quer saber? Vai pra sua casa. Ai, cansei, vamos voltar? Ó, você não demora pra perceber que você gosta dessa pessoa. Não fica brincando com ela não, não fica fazendo chicotinho com ela não. Porque essas pessoas que aceitam tudo, tá? Essas pessoas que são muito tolerantes, quando elas vão embora, elas não voltam mais. É livre. É livre. Então a Penélope, ela é uma expressão da liberdade. Do feminino, do meu eu feminino, sabe? E os projetos para esses personagens? O que tá vindo por aí? Tanto no digital quanto no período pós-pandemia também, que nós temos que pensar porque vai chegar, e se Deus quiser chegar rápido, né? Vai sim. A gente não pode ficar esperando, né? Até porque a gente encontrar, fazer do limão a limonada mesmo e tentar encontrar oportunidades no meio dessa crise toda, sendo muito otimista, claro. Eu e o Thiago, a gente vai estrear um projeto, talvez já na próxima semana. Ai, que legal! Conta um pouquinho chama, também. É pro digital, se chama Crit News. Crit News. As notícias mais críticas, quer dizer, cretinas da semana. Não tem aí um spoilerzinho pra gente? Basicamente, a gente vai, ao vivo, é uma live, é um formato jornalístico, Penélope Chodito apresentando. Senhor. Comentaristas de notícias, a gente vai pegar notícias que saíram na TV Pantanal, em outros jornais, vamos pegar as manchetes, a gente vai dar as principais notícias, só que de uma forma bem cômica. Nossa, tem certeza? De uma forma bem... comentários bem cretinos. Cretinos. Crit News. E tem uma data já? Não tem uma data. A gente vai fazer o teste quinta-feira agora. Aí, dando tudo certo, a gente estreia provavelmente na próxima quinta. Olha que maravilha. Então, uma live. É uma live nesse formato jornalístico. A gente está tentando fazer uma coisa bem dinâmica. Vai ter um momento do Fala Povo, as pessoas vão poder entrar na live e comentarem junto com a gente a opinião delas sobre aquela notícia. Então a gente quer, é uma forma de falar do que está acontecendo, trazer assuntos políticos, polêmicos e ao mesmo tempo provocar essa interação. Precisa, né? Exatamente. E outra coisa, vocês têm um papel muito importante, que é a descontração, a felicidade, o entretenimento que as pessoas estão precisando demais, né? De sorrir para ter esperança, né, Eduardo? É claro, Elga, assim, mais uma vez sendo otimista, a pandemia tem mostrado pra gente, entre N coisas, o quanto a arte é importante, né? O quanto a gente não sobreviveria, ou pelo menos não de uma forma saudável, plena, espiritualmente, mentalmente, sem a música, sem a literatura, sem as artes visuais, enfim, o quanto nós somos seres sensíveis e nós precisamos dessa linguagem poética. É verdade. Você é nítido, né, que o humor que move sua vida, mas eu sei que você faz drama, você transita aí
em vários setores, né, do meio artístico. Mas o que você ama fazer mesmo é humor? Assim, minha formação, eu sou formado em teatro, então a gente acaba estudando várias escolas, mas eu amo o humor. Por quê? Porque, como eu te disse, eu começo de uma escola, então, entendendo o meu contexto, de onde eu venho e porque é a minha predileção pela comédia. Eu venho de uma escola, de um festival, em que eu entendo que eu chego mais rápido nas pessoas pela comédia. Eu toco, eu promovo uma experiência através do riso. Você acha que a ligação, Sim. conexão? Sim. Eu adoro poesia, eu tenho um espetáculo de poesia chamado Eu Nunca Lhe Apareci de Branco, que eu faço com o João Reis, maravilhoso. Mas a comédia é onde eu me encontro. E muitas vezes é engraçado porque as pessoas pensam também que o humorista está sempre alegre, né? E não é. A gente tem altos perrengues. Muitas vezes você vai gravar o vídeo, você teve um dia muito difícil, mas aí você vai, pá, e faz as pessoas. E quando eu consigo fazer as pessoas rindo, mesmo que eu naquele dia não esteja conseguindo, de certa forma, rir, aí eu consigo rir. Então é uma troca incrível. Verdade. Eu te dou, você me devolve e eu me realimento. Então a comédia faz em mim com que eu me retroalimente dessa essência que tá vivo, sabe? Viver basta, sabe? O teatro, o teatro em si, ele ensina muito para as pessoas, né? Ele ensina demais. O talento é único. Eu acho que o artista, ele nasce com esse talento. Quem não nasceu para ser artista, é muito difícil chegar lá, né? Mas, assim, você ter o contato com a arte é transformador. Com certeza. É por isso que, por exemplo, eu tive contato com a arte do teatro na escola. E aí eu sempre defendo a importância de se ter teatro na escola, de se ter arte na escola. E a arte de várias frentes, não só o teatro, mas as artes visuais, a música, a dança. Porque a arte é a forma de colocar o ser humano em contato consigo mesmo. E a gente precisa, a gente vai perdendo esse contato com a nossa essência e com a essência do outro, a gente está perdendo a empatia. A gente vai se tornando pessoas que são incapazes de se colocar no lugar do outro, de entender, tudo bem, não é um problema para mim, mas se é para ela, deixa eu escutar, deixa eu entender, não dói em mim, mas está doendo em você, eu não estou com o seu sapato. Se colocar no lugar do outro. Eu acho que a arte ela é essencial para esse contato consigo mesmo e com o outro. É isso aí. Eduardo, eu ficaria com você aqui o programa inteiro, não só eu tenho certeza que todo mundo, assim, realmente se apaixonou no Eduardo, vão se apaixonar nos seus personagens, quem não conhece, mas, assim, foi maravilhoso te receber e eu quero que você saiba que as portas estão abertas aqui e sempre que você quiser mostrar o seu trabalho, quiser mostrar aí o seu talento, que é muito, você está no caminho certo, nos presenteie aqui no Elga Você, viu? Opa, obrigado. Agradeço mais uma vez, Elga, a sua audiência, o pessoal que está em casa. Acompanhe meu trabalho, me sigam no Instagram, Eduardo Butaca, no Facebook também. E assim, tem no YouTube também? Tem no YouTube, Butaca, só para colocar lá com 2 Ks, vocês vão achar meu canal. Eu uso o YouTube mais como um banco de dados, onde eu vou guardando os vídeos, né? Eu também faço isso. Mas tá tudo lá. E, enfim, os projetos novos eu terei o prazer de mandar para você assistir, para você colocar no seu programa. Eu quero. E eu vou trazendo novidades. Não só eu, como meus telespectadores, tenho certeza que vão amar aí estar em contato mais vezes com você e com o seu trabalho, viu? Tá bom. E não perca a próxima aula da professora Gê. Eu vou estar lá. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. E o Elga Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30 e se você perdeu algo, está aí nossos canais de comunicação, é só mandar sua pergunta, tirar sua dúvida que a gente responde. Temos esse encontro amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1, aguardo vocês.